1314, 7 páginas, 40 logias e 6 máximos. O tema é balonismo, da cosmoeticologia. O balonismo é o estudo do aparelho ou artefato capaz de elevar-se e sustentar-se nos ares pela leveza do gás pelo qual torna-se inflado e mantido. Os problemas sociais trágicos do balonismo, os balões incendiários, o hábito de soltar balões, o esporte de navegar em balão, os aeroportos, os aviões, as associações de balonistas, as festividades públicas dos baloeiros, as comemorações juninas folclóricas, o turismo de aventura por meio de balões, as usinas hidrelétricas, a zona urbana das cidades, os desportos patológicos, o papel das mídias no universo do balonismo, a beleza trágica dos balões gigantes, as ameaças ao verde das florestas, os blackouts gerados pelos balões. Blackout quer dizer apagões, não é, gente? As mortes provocadas pelos balões, os festivais de balonismo, a apologia da ignorância dos balões, os balões belicistas nas guerras, os balões semeadores de sementes. E existe também aqueles balões meteorológicos. De coisa boa aqui é o meteorológico e o que espalha semente. Mas mesmo esse que espalha semente, de vez em quando ele cai e faz incêndio em vez de fazer plantação. Agora, nós temos aí o texto, nas questões, por exemplo, 2 questões impostas pela racionalidade quanto ao balonismo. São os instrumentos e o fanatismo. Agora, depois também nós temos aqui 2 áreas administrativas da SOCIM, que envolvem muito o processo de balão. Os bombeiros e a polícia. E depois tem o processo de incêndio. As gangues de baloeiros permanecem cegas às provas dos incêndios voadores. Então, nós vamos ver aqui, incêndio, impunidade e jogatina. Isso aí é um negócio terrível no Brasil, são essas coisas. Os incêndios, as impunidades dos criminosos e a cultura da jogatina paroxística. Agora, no fim, nós falamos, a trágica mania do balonismo, dos baloeiros, é sempre incômodo problema social em toda a metrópole, onde se instala e graça no quadro deplorável dos grandes idiotismos culturais. Como encara você o problema social do balonismo de entretenimento criminoso? Você apoia tais iniciativas marginais? Eu quero lembrar a vocês que esse verbete tem 7 páginas, porque 4 é o processo do texto, e tem 3 que tem aqui só de bibliografia, são 64 fontes bibliográficas. Eu quis colocar isso aqui, porque aqui, ó, só pelo título, a pessoa vê o estrago que os balões fazem. Você veja bem, um balão só destruir 44 carros, vocês não acham que é muita coisa? O povo, de modo geral, não tem noção disso, não. Você sabe que eu tinha um amigo que eu fiz tudo para tirá-lo do balonismo. Não consegui. Ele só acabou com o balonismo depois que morreu. Até morrer, morreu de câncer. Ele não deixou o balonismo. Hein? Ele subiu. Agora, a grande personalidade, pessoa muito boa, tudo. Como é que você entende uma coisa dessa? Agora, eu mostrava isso tudo para ele, que nós temos sobre balonismo, estudo aqui, ó, tem muito material lá, no Holociclo e na Holoteca, sobre balão. Há muito tempo que a gente estuda isso. E esse seu colega, ele era, vamos dizer, no sentido intelectual, era meio obtuso, sem muita ideia? Como é que era esse raciocínio? Ele era um grande desenhista que trabalhava nas Furnas. Agora, ele fazia tipo história em quadrinho. Ele, então, viu a minha biblioteca, que é a Gibiteca, ficou apaixonado com aquilo. Eu falei assim, olha, eu vou ajudar você a fazer a 2ª maior biblioteca do Brasil. Então, comecei a dar gibi para ele, acertar as coisas, orientá-lo. Quando ele morreu, ele tinha a 2ª maior biblioteca de gibi do Brasil. A viúva dele acabou vendendo aquilo, a situação toda. Ele morreu cedo. Foi ele que eu falei com ele, ó, você está com um negócio que isso aí é câncer, que está no seu pé.
tira isso aí pode matar de uma hora para outra, que isso é melanoma. Ele riu, foi tomar chope. Foi mais ou menos 5 meses depois morreu. Morreu velhinho, ele ficou todo velho, sabe, com o processo do câncer, o melanoma, acabou com ele de uma hora para outra. Era um cara fortão, cheio de vida, muito mais novo do que eu. Agora, coitado, ele não admitia certos processos de medicina, não conhecia nada. E ele ajudou muita coisa, de balão, essas coisas todas, era apaixonado por isso. É lá em Niterói. Niterói são doidos com isso, né? Ele era da turma. Agora, cada um faz as suas experiências, né? Mas ele era uma pessoa muito boa, todo mundo gostava demais dele. Por isso que aqui tinha esse negócio, eu tinha que tomar o chopp no fim de semana, passar com o povo, aquele negócio, boteco e tal. Eles estavam querendo que todo sábado eu aparecesse lá para falar com eles. Queriam que eu falasse as coisas, perguntar para mim as coisas. Sempre tinha milhões de perguntas. Mas eu raramente aparecia, porque eu tinha que tomar o chopp. Que parece que tanto essa questão de não dar bola para o câncer ali no pé, com o balão, parece que mas veja, ele risco. tinha uma coisinha que fez aquela bolinha que subiu. Eu olhei e falei assim, isso é melanoma. Estava branco em torno, aquele negócio todo. É típico, como o diagnóstico não tinha saído. Aí eu chamei e falei com a senhora dele, que é muito minha amiga. A senhora dele foi secretária do Simons, grandão, inteligente. Você vê que é uma grande personalidade para ser secretária daquele homem. Agora, eu falei com ela, mas não adiantou, ele era teimoso. Quando foi cuidar do câncer, era tarde. As metástases acabaram com ele. Foi assim, ó, que melanoma é o pior câncer que tem, você sabe, né? E ele é super, vamos dizer, a jato. Tudo é super rápido. Funciona demais. E as metástases se irradiam logo. Eu vi vários casos assim. Você faz o maior escarcéu, que é o maior comício, às vezes não adianta nada. E esse dele era uma bobagem, ele não ligou para o negócio, apenas se sentindo muito bem e tal, foi tomar chopp. Agora, eu acho que ele não durou nem 5 meses, foi 4 meses, tá? Por aí assim. A gente enterrou lá naquele cemitério bonito que tem lá em Niterói, um cemitério lá de um lado, assim, cemitério da saudade, não sei o que, uma coisa assim. Jardim da Saudade, um troço lá. Eu fui lá no enterro. Ele era de casa, meu amigo mesmo. Ele ficou meu amigo por causa dos gibis. Um dia ele ficou sabendo que eu ia na praça para ver os colecionadores lá na Lago do Passeio. Então um amigo dele falou assim, você é tão interessado em gibi, mas você não tem? Conversa com aquele cara, ele é louco com isso, ele sabe tudo sobre isso. Aí eu apareci lá e falei, não, o negócio que você está querendo ver gibi, eu tenho uma coleção, fiz até um catálogo do Brasil, fiz, mas tem isso, tem. Quando ele viu, ele quase desmaiou, a hora que ele viu a minha coleção. Eu tinha coleção no anexo lá da sala comercial minha, lá no lugar, que estava lá, foi mais ou menos na época que nós tínhamos feito esse filme com esse rapaz que vem aqui, sabe? O Marcelo França. Então, tinha algumas coisas arrumadas da gibiteca, mas não tudo. Mas a hora que eu vi, eu quase desmaiou. Foi preciso arranjar um negócio para ele tomar. Aquilo mexeu no processo emocional dele, que ele desenhava, ele tinha facilidade com o negócio. Aí ele começou. Falei com ele, não, nós vamos fazer uma coleção, eu vou te ajudar. Aí comecei, eu dei para ele milhares de exemplares de gibi, tudo quanto é jeito que a gente arranjava, porque eu comprava a biblioteca inteira, via muita duplicata, entende? E ele fez as coleções tudo, procurava fazer tudo certinho para não faltar número nenhum, acompanhava aquilo que ele gostava. Em pouco tempo ele ficou com a big da coleção, foram poucos anos ele conseguiu. Era o que ele queria. Agora, tudo é gente minha do passado, né? Muito sério. Nunca teve nada comigo com o seu processo parapsíquico, nada disso. Esse aí passou, mas não viu nada. Só depois que dessomou. Aí é outra coisa. Quando passa para, sabe, os bastidores, o negócio muda, né? Muda de figura. Mas olha, sobre balão,
Quem é que já subiu em balão aí? Tem alguém? Não? De balão, eu só conheço a história do gibi que tem o balão para a pessoa fazer, vocês falaram. Então, coloca aquele balão, assim, desenha para a pessoa fazer. Esse eu sou especialista. O balão, que é a fala do personagem da história em quadrinho, é o balão, né? A fala dele. Ele chama balão. Mas fala, o que você quer? Na bibliografia aqui, eu achei interessante esse 52, o coronel da PM quer liberar balões. Ele é favorável à liberação. Coronel PM quer liberar os balões. Panfletos de apologia a festival de balonismo. Os caras ficaram tudo doidos. Parece que eu lembro dessa notícia. Agora veja, depois disso teve aquele padre que morreu, né? Por causa de balão. Que morreu. Isso é bem depois, isso aqui, ó. E até preciso de colocar aqui ainda aquele cara. Tal. É uma opção de coisa. Valdo, não é só coronéis da PM, existem brigadeiros que fazem parte de associações de balonismo. Brigadeiros da aeronáutica, que fazem parte de associações. Não, porque eles entendem do balão, tecnicamente falando, né? Esse balão meteorológico, balão de examinar o inimigo, você manda o balão para examinar. Mas hoje tem aviões não tripulados que fazem a mesma coisa, muito melhor do que balão. Isso tudo tem. Agora, as pessoas ficam fanatizadas com o processo de balão. Porque o balão é uma coisa performática, né? É um negócio enorme, é um mundo lá em cima. Aí, ó, isso aqui, ó, parece um balão. Um balão branco. Valdo, Só falta pôr fogo aqui. Colocar aqui. Você já viu soltar? Hein? Você já viu soltar? Aqueles grandões? Eu vi uma opção de coisa para poder meter o pau. Eu acompanhei tudo, eu entendo um pouquinho da história. Agora, queriam que eu entrasse no balão de todo jeito. Never. Essa eu não entrei. Não, mas esse é o de gás, eu metendo né? o pau em balão sem parar. Se eu entrar lá em cima, você já viu, eu abro mão para os auxiliadores. Mas você... E aí me dá muito trabalho de segurar o negócio. Aí eles falam assim, Valdo, se você quiser, você vai com paraquedas. Eu falei assim, e o meu machismo, onde é que fica nisso? Por que Quer dizer, eu vou de salvar-vidas. Paraquedas, no caso, é salva-vidas, né, do balão. Se tudo que você apontou aqui é nosográfico, por que é neutro? É neutro porque, eu já falei aí, você esqueceu, balões meteorológicos, balões semeadores de sementes. Tá, mas a maior O parte... balão, mas é neutro, você não pode dizer que ele seja só, né, negativo totalmente. Vicia. Não, os balões, por exemplo, que tem aí hoje, que eles estão fazendo de propaganda, tem alguns que não tem fogo. Você já viu, né? Agora, pois é, os tipo dirigíveis, esses não tem fogo. Dirigível e balão é a mesma coisa. Presta atenção que aqui eu estou explicando isso também. É só olhar por aí que tem. Aqui, ó. O dirigível é veículo similar ao balão. Ambos os veículos se incluem no grupo dos aeróstatos. Mas é um tipo de balão. Tudo tem. Hein? Sei, mas tem mais coisa dele que pode colocar aqui. Isso a gente colocou depois. Mas tem muito mais coisa que pode pôr nisso. Agora, esse padre foi uma loucura. Você vê que era tipicamente dos fanáticos, totais. Agora, o que eu vi de fanático, gente, às vezes pessoa, PhD, alto nível, tudo fanático. Fica louco com aquilo. Entende? Agora, por exemplo, aeromodelo, isso eu sempre dei força, ajudei. Meu filho, por exemplo, foi criado com aeromodelo, aquele negócio. Outra coisa, o aeromodelo, a minha divisa era a mesma do meu amigo lá americano, que era o avô, o maior amigo do Arthur. Era um americano. Então, nós sempre achávamos e falava com todo mundo, ó, a melhor coisa que vocês fazem, dê um aeromodelo para o seu filho, que não vai ter tóxico. Isso aí é uma das coisas para se contrapor à toxicomania. É o aeromodelo. Agora, outra coisa, eu falava também com os caras de balão. Não, em vez de balão, use aeromodelo. Esquece isso. É a melhor coisa que você faz. Uma outra coisa,
Se o cara tem tendência de estar voando, muita coisa, o melhor é dar para ele também aeromodelo. Eu vi que teve gente que a gente conseguiu consertar o destino da pessoa, porque ele tinha mania de pilotar. Queria ser piloto de todo jeito, mas com aquele temperamento, ele não ia durar uma semana. Então os pais me pediram, não, dá um jeito aí, encaminha, expõe para ele. Aí eu coloquei o cara debaixo da minha asa aí durante uma temporada, até ele entrou na questão. Em vez de pilotar, você vai pilotar, mas aqui, ó, com aeromodelo, outra coisa, não morre, não mata. Porque tem gente que não vai. Agora, tem muita gente até desses que são, sabe, piloto de modelo, que eles têm medo de avião. Que já estudaram tanto avião que tem medo. É igual, por exemplo, o nosso amigo aí que fez a planta, Niemeyer, ele não andava de avião de jeito nenhum. Atualmente eu não sei se ele ainda voa, mas ele não voava. Ele achava, ele é engenheiro, essas coisas, arquiteto, estudou muita coisa, ele tem medo do fio do avião. Um fio só, pronto, dá um problemão. Então ele não viajava, ele perdeu muito negócio na vida, muita coisa que podia ter feito por causa disso, porque ele não andava de avião. Isso eu sei da época do Juscelino, da época de 40, eu não sei depois se ele melhorou, não cheguei, não acompanhei. De modo, gente, que balão é isso. Professor Valdo, uma pergunta. Os balões semeadores de sementes, poderia estar relacionado com a crescendologia? Com o quê? Crescendologia. Não, só porque cresce a planta, é isso? Só porque a semente cresce, é isso? Não, com o crescendo. Não, não é bem isso, não. Agora, nós colocamos aí, ó, no fim da fatologia, né, os balões meteorológicos, os balões semeadores de sementes. Sim. O senhor poderia dizer algum exemplo disso? No crescendo? Não. Não. Eu não quero chamar a atenção disso, não, porque não é crescendo, né? Ah, não tem que ver. Tem muita coisa dessa que ainda faz mal também, mesmo esse semeador de semente. Se ele tem gás dentro, ele cria incêndio. Todo mundo sabe disso. Examina bem essa bibliografia, vê os totais, só pelo título. Eu não expliquei muita coisa, não. Só o título. É uma loucura. Aí, ó, vento forte espalha incêndio. Ecologista pede rigor contra balões. Certo? A vida inteira o Brasil, fora do Brasil, num monte de lugares, sabe? Balão de 14 metros para escadinha. Foi que pegou o cara lá na prisão e tirou através do balão. Escadinha. Polícia lança disque ladrão. Balonismo vem atraindo jovens brasileiros. Esporte. Agora veja, a imprensa não falava nada disso. Eu vi jornal que lá embaixo tem jornal que é o seguinte, num lado estão exaltando o balão, na parte de esporte, e no outro, balão que matou gente, na outra, tudo no mesmo número de jornal. Quer dizer, a imprensa é uma vergonha nisso aqui. E, professor? O 34, vamos ver o que é que você quer. Lombardi, o Renato, baloeiro chora e defende tese da fatalidade. Sai dessa, depois que já morreu todo mundo. Professor, eu só pude compreender, ou intuir, talvez que ela estivesse se referindo, se seriam crescendo, pela sequência na ordenação. Aí, porque, por exemplo, os balões belicistas das guerras, os trabalhos dos bombeiros, balões meteorológicos, balões semeadores, a única forma de eu entender a referência ao crescendo dela. Não sei se seria isso. Sabe a sequência? Sei, mas eu não quero falar em crescendo. Mas também não é um crescendo, concordo. O crescendo, se eu for falar, seria o seguinte: um balão pequeno, um balão grande, 100 pessoas que morreram. Entendeu? Umas coisas desse jeito. Aí seria um crescendo bacana, um crescendo patológico. Outro crescendo patológico. Um balão de 5 metros criou um incêndio de 100 quilômetros. Isso tudo já aconteceu. Mas no o Rio de Janeiro, você sabe, tem uma opção de coisa que está despelada lá por causa de balão. Mas no detalhismo está um item crescendologia, o Sim. crescendo patológico, balões, apagões, o crescendo homeostático é correção.
Já existe aí para você, tá vendo? Homeostático é o erro-correção. É esse que eu estou querendo que o povo aprenda, esse crescendo, mas ele é difícil. Crescendo, erro, correção. Quer dizer, estão errando. Então é só corrigir isso, não mexer mais com o balão do jeito que é. Agora, vocês estão vendo o que é o que eu chamo de idiotismo cultural. Esse é clássico. Isso aí é um dos clássicos do Brasil. Um dos maiores idiotismos culturais do Brasil é o balonismo. Agora, a gente aqui pergunta. Eu cometi um erro no passado e aprendi muito com esse erro e suas consequências. Mas o problema é que eu não me auto-perdoo. E sempre isso volta para a minha cabeça. Mas isso eu acho que ele não era baloeiro, não. Como faço para amenizar isso? Pois tenho consciência que não mudamos o passado e sei também que nada do que fiz foi com a intenção de prejudicar alguém. Fiz por puro estado de confusão mental. Se você fez, já reconheceu, já melhorou, não liga para isso, não. Vai em frente. Não adianta chorar o leite derramado, vão melhorar. Olhem que área que foi o erro e procura sanar isso, fazendo alguma assistência dentro da área. Quando criança, lá pelos anos 60, eu adorava soltar balões, prática comum na época de São João. Mais tarde, sem que ninguém sugerisse nada, pela minha própria reflexão, concluí pela incoerência dessa prática, e muito antes dessa atividade ser declarada ilegal, eu já sabia intimamente que tal prática era condenável pelos riscos envolvidos. Penso que existe nisso uma certa universalidade. De onde viria isso? Falando com conhecidos baloeiros, que hoje desafiam a lei, percebo que todos eles também têm esse sentimento, mas buscam justificativas pseudo-racionais, não convincentes para tal prática. Preferem viver o conflito. É isso? É. Agora veja, baloeiro para mim é um nazista. E eu comprovo isso. Eu já falava isso há muitas décadas. É um nazista. O nazista, por exemplo, ele seguia ordens. Ele achava que estava correto aquilo que está seguindo as ordens dos chefões dele. O baloeiro segue as ordens que ele mesmo criou para si mesmo. Quer dizer, autoassédio total. Ele é nazista, aí eu falei isso a primeira vez, os caras falaram, não, ele é pior do que nazista. Porque não tem ninguém mandando nele para fazer balão para matar os outros. Você está entendendo? Nazista tinha gente que mandava, mas o cara só de seguir aquilo já estava errado. Vocês estão entendendo, né, o nível dessa história? Professor Baldo, o balonismo tem relação com a megalomania? Poderia ter? Depende, tem gente que é megalomaníaco em matéria de balonismo. Quando ele excede demais, que ele fica totalmente pirado. Tem gente que só fica com isso, só um extremo da patologia. Pior é quando o cara tem muito dinheiro, porque ele subvenciona o balão, subvenciona os grandes eventos, etc. Tal. Então aí piora mais, porque cria uma multidão a favor daquilo. Notei que nos verbetes na parapatologia, sempre ou quase sempre é incluída a frase, a autovivência do estado vibracional profilático. Não é só nesse verbete, é praticamente 90% dos verbetes. Eu coloco que é o que a pessoa precisa de saber, é só para chatear. Por quê? A energia consciencial é a chave da vida humana, a chave geral, a gazua. Então é necessário a gente falar em estado vibracional, em tudo. Então, eu resolvi colocar praticamente a maioria dos verbetes, é mais de 90%. Nesse caso aqui específico, tratando do balonismo, porque o EV está ali. Aí. Seria porque, com a vivência contínua do EV, a consciência não se prestaria a praticar esse idiotismo? Sim. Se a pessoa começar a praticar o EV, ou se ela praticar a TENEPS, vocês acham que ela vai soltar balão? Não vai dar. Vai dar um acidente de percurso nessa pessoa na primeira semana, não aguenta. E é isso. O balonismo me parece uma técnica das com os réus belicistas incendiários. O senhor concorda? Olha, elas chegaram agora recente, mas já existia até antes dessa turma nova, da nova geração. As gerações são antigas em matéria de balão. Quem é que já viu aquele balão... 80 dias de balão nos ares, aquilo, quantos séculos já tem?
Você está entendendo? Aqui no Rio houve um noticiário em um programa de TV sobre um grupo de baloeiros bem organizados, formado por militares aposentados. Sim, militares aposentados. Agora, a primeira coisa é perguntar para ele, quantos incêndios vocês já provocaram até o momento? Já provocaram algum? Eu falei, não, nunca. Então, o que vocês fazem com o balão? Como é que é? Vocês soltam o balão dentro de casa? Quer dizer, fizeram um barracão para soltar o balão? Se soltou o balão, tem incêndio. Isso aí é a regra. Se vocês conversar com bombeiro, eles vão falar isso para vocês. Agora, tem bombeiro que... Eu vi bombeiro que o cara ficava ruborizado a hora de falar de baloeiro com ele. E ele tinha que aguentar a barra, né? Profissional, alto nível. É tanta sujeira que ele viu, mas tanta coisa patológica dos baloeiros, que ele não aguentava mais. Agora, gente, precisa de ver o ambiente, o holopensene de baloeiro é totalmente festivo. É colorido, festivo, parece que o povo está soltando pipa. Está entendendo? É uma festa. Agora, veja, é uma festa tipo Las Vegas. Não, Las Vegas. É a festa de Las Vegas, é aquilo lá. Os caras chegaram para mim e falaram assim, então, eu era o Crazy Brazilian, o que é que você acha aqui de Las Vegas? Eu falei assim, é uma beleza, né, que vocês gostam, né? É um festão, né? Mas é a sede de todo jeito. Eu falei assim, está vendo aquela pessoa lá, ó? Eu estou vendo uma concierge assim, assim, assim com ela. Se não tiver cuidado, as fichas vão cair da mão dela, daqui a pouco. Aí o povo ficava olhando, daí a pouco as fichas caíam, tudo dava aquele monte de coisa lá na hora. Por causa do assediador que estava lá. Agora isso, eu pegava na outra e ia ver o bacará. Falava assim, ó, está vendo aquela mulher? Olha lá, ali tem uma coisa assim, assim. Agora, Las Vegas, gente, é estudo da baratosfera direto. Agora, só uma beleza, tudo, uma riqueza, uma fartura, uma loucura. O povo, se vocês verem as mulheres de Las Vegas, são das mulheres mais produzidas que eu já vi na minha vida. Às vezes, nem Hollywood eu não tinha visto gente daquele jeito. O tempo todo. E outra coisa, 24 horas. Que tem, você sabe, cassino que não fechava, né? Acho que hoje ainda está assim, né? Acho que não fecha. Eles ampliaram Las Vegas depois que eu estive lá. E eles me perguntaram, o que você acha que vai acontecer com isso aqui? Eu falei assim, ó, primeiro, aqui não dá incêndio, porque o serviço de bombeiro, eu estava olhando, é muito seguro. Porque se não fosse, eu nem ficaria lá, né? Fui olhar o negócio, porque lá é um perigo. As coisas que podem pegar fogo, é muito material que tem, é muita. Olha, Las Vegas é um cenário de cinemascope, o tempo todo, aquilo lá. E movimento 24 horas por dia. Não dá. Agora, você que foi no Oktoberfest, não deve nem pensar em ir a Las Vegas, porque senão aí você vai para a cama. Entendeu? Ele viu o Oktoberfest, falou que nunca mais, não me fale nesse assunto. Entende? Então, Las Vegas é pior ainda. Então, veja, pior do que baloeiro, Las Vegas. Entendeu? E outra coisa, não mata ninguém direto, é só indiretamente. Vocês sabem que uma das coisas que tem nessas grandes resorts assim, de jogatina é que tem o cara que é patológico. Então, eles falam que é o jogador com problemas. Esse que é o nome eufemístico que eles usam. Esse cria problema para todo mundo, inclusive para eles. Mas eles são obrigados a atender, porque às vezes o cara é multimilionário e é jogador com problema. Então ele bebe muito, faz algazarra. Então, geralmente, eles colocam a pessoa junto dele para tomar conta, porque é muito dinheiro, vale a pena. Ele está dando dinheiro para eles. Porque você sabe, Las Vegas é recolher o dinheiro. Né? O negócio lá é recolher, não precisa nem de plantar, é só recolher o dinheiro. O cara me perguntou assim, Valdo, você acha que pode existir árvore que a gente planta a semente, nasce, depois dá dinheiro, tudo que é jeito? Sim, vai a Las Vegas. Outro lugar, vai a Macau. Macau também é a mesma coisa. Agora, esses dois lugares que eu fui, eles aumentaram. Macau eu fui lá também para estudar o processo, mas lá eu queria ver outras coisas, eu queria ver os negócios portugueses por causa do Camões, de Macau.
Agora, eu fui numa época terrível, né? Porque a época lá do negócio, eles mataram muita gente lá. Eu vi o negócio do mar, sangue do povo que eles mataram, tudo. Entre Hong Kong e Macau. Porque lá é tudo perto, é pertinho. Eu fui, a década de 60. Mas também eu nunca mais voltei a Macau. Hong Kong eu voltei. Hong Kong eu voltei para ver outras coisas lá que tinha, etc. E tal. Hong Kong era uma cidade que a gente sempre aprendia alguma coisa. Agora lá, se a gente tivesse tempo, era ficar para ver certos tipos de conferência, o povo que ia falar. Hong Kong era impressionante na época dos ingleses. Era impressionante como cidade. Agora, Hong Kong é igual ao Rio de Janeiro. Tem Niterói e o Rio, é aquilo, do mesmo jeito. Tem barca de um lado para o outro, que é Kowloon, entende? Continente e tal. É isso tudo. Agora, gente, sobre o balonismo, o que mais que vocês acharam aí? Como é que é? Vocês têm 7 páginas para estudar. 7. Professor Valdo, o senhor acha que está reduzindo o balonismo? Como é que o senhor vê assim? Não, ele hoje já é considerado crime, né? Então isso aí já não aparece tanto. Os jornais também já não estão louvando tanto o processo de balão. Mas de vez em quando aparece muito filme na televisão, aquela coisa toda. E eles gostam de filmar os balões por causa das cores, aquele negócio todo. Sempre tem. Sobre esse aspecto, ainda tem ainda, de vez em quando aparece. Porque eu me lembro que nos anos 70, eu tinha até uns amigos portugueses, eles eram fascinados com o negócio do balonismo. Não, mas agora veja, chegou o mês de junho, sempre tem balão e sempre tem incêndio. Mas, assim, antigamente... Isso é inevitável. Com todo o processo da perseguição legal da história, não adianta nada. Porque a impressão que eu tenho é que antigamente, esse anos 70 agora, não tinha, ninguém tinha atenção. Muita consciência. O que adianta estar proibindo o balão nesse país que tudo é impune? Os caras matam os outros, está tudo impune aí. O outro rouba bilhões, não vai para a cadeia. Agora, vai ser baloeiro que eles vão acabar com ele? Não vão. Então, eles mesmos falam isso para a gente. Não, nós vivemos aqui na terra da impunidade, o que é? Uma coisa tão à toa, isso é um hobby. Isso é o cara falando. Quer dizer, é terrível a gente pensar nisso tudo. Agora, veja, idiotismo cultural puxa o outro. Entendeu como é que é? Você quer maior idiotismo cultural do que a impunidade? Processo jurídico? Esse é um dos maiores que tem. E o Brasil parece que está na ponta ainda, né, de impunidade no mundo inteiro, um dos maiores. Todo mundo sabe. E com o Lula, que passa a mão em tudo quanto é criminoso, tudo quanto é marginal, todo cara que errou fica amigo dele. Ele se sente bem. De modo que ninguém pode dizer que eu não faço assistência. Ele faz ao modo dele, fora de série. Não é isso? Agora, vocês já notaram, ele não fala nada que seja a verdade. Parece o Chico Xavier. O Chico Xavier que era assim. Não fala nunca a verdade de nada. O Lula não fala. Ele abençoa todo mundo, não briga com ninguém, procura fazer as pazes. Você pergunta a pior coisa para ele, você pode saber que vai sair alguma coisa amainando, adoçando. Ele vai edulcorar alguma coisa, para ficar bem com aquela área, que é o povão. Aquilo faz parte do serviço dele. Porque o cara, uma vez, estava falando assim, não, a gente, dentro da política, você tem que cuidar do povão. Agora, onde é que está o povão mais sério? Ele me perguntou. Eu falei assim, olha, se você for levar do jeito que você está pensando, devia de ser na cadeia. Eu falei assim, pois é isso mesmo que eu quero dizer. O povão mais sério que tem são os presidiários. Esse é o povão. É o povo. É quem não conheceu a lei, que cometeu algum delito, que foi preso, geralmente ignorante. A maioria que estão lá dentro são analfabetos. Por quê? O cara que é alfabetizado, ele não vai preso. Uma boa parte deles. Quando vai é porque é líder. Aí ele está dirigindo, todos os outros são analfabetos, perdeu. Mas olha, o povão real mesmo, é o povo que está na cadeia. Então, você veja bem, é duro esse paradoxo. Primeiro, os populistas querem atender o povão.
E, no entanto, as cadeias estão cheias de gente que é do povão. A elite mesmo está na cadeia. Vocês estão entendendo o paradoxo disso? Agora, ninguém fala nisso. Você nunca viu esse paradoxo, quer ver? Aí, tá vendo? O problema todo está aí. Agora, você há de ver eu falar isso com político, com o povo todo, esses populistas. Na época, o povo do PTB, que era a turma do Getúlio, eu falava essas coisas todas. Agora, hoje o Brasil piorou, né? Aumentou o número de consréus de população e o processo da impunidade também aumentou mais. Isso aí é um fato. É sério. O negócio não é para valer. Mas, então, o que mais quer que tem? Você leu mais alguma coisa aí? O que você viu? O Arlindo estava estudando a bibliografia. Vocês viram que tem a Gazeta do Povo do Paraná aqui, de tudo quanto é jeito. Tem também a nossa Gazeta aqui, as coisas. Certos jornais aqui da área. Hein? No meio aqui vi vários casos de balões, esses cheios de fogo, né, foguetes. Eles caem nas casas e quando solta os foguetes assim, chegam até matar muita gente, ou se não matar, fere agora, muito. Impressionante aqui é esse monte de carro, que piorou tudo. Balão aceso cai na empresa e destrói 44 carros. Agora, ó, uma das coisas piores que tem é Manguinhos, no Rio, que uma vez caiu o balão lá. Foi um prejuizão, quase que acabou com tudo. Foi um problema. Ah, sim. O Clóvis, tem um livro que eu quero te dar, tá? A Flávia não está aí mais. E que esse livro aí eu quero dar para o Clóvis. Hein? Seria bom. Porque esse é um livro que eu quero dar para ele, porque senão ele vai dar na cabeça de querer comprar e ele não pode. Sabe? Eu já proibi ele de comprar livros dos nossos aqui. Esse é um livro muito sério do Paraná. Como você é do Paraná, você precisa de receber esse livro, tá certo? Eu acho que você é uma das pessoas que devia entrar no próximo volume aí do Haroldo. É você. Você é um cara da comunicação, o Haroldo também é. Você já viu esse livro? Esse é o segundo volume, tem um primeiro. Que eu ouvi falar só, mas não tenho conhecimento dele, não. De modo que é bom você saber isso aí, que você é um bicho clássico do Paraná. Mas um bicho bonito. Meu colega. Obrigado, obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. Professor. Sim. Aqui na 23, é o único balão invertido do mundo, sobrevoa Curitiba. O que seria um balão invertido? Balão invertido, ele foi a primeira vez, segundo eles, no jornal, na ocasião, que eles estavam mostrando isso. O balão estava ao contrário, de cabeça para baixo. E ele rodava de cabeça para baixo. Então ficava a barriga embaixo, sabe? E o fogo em cima. Sai dessa. Foi o primeiro que eles mostraram. Isso aí foi muito falado na ocasião aí, sabe? Um único balão invertido do mundo sobrevoa Curitiba. Invenção leva apenas um passageiro na operação comandada pelo outro dirigível via rádio. Quer dizer, mata do mesmo jeito e faz incêndio do mesmo jeito. Entende? Mas é novidade. Outra coisa, Curitiba, veja bem. Tá certo? Hein? 30. Jornal de Jundiaí, redação. Balão com motor é uma boa opção. Passeio a 2.000 metros de altura. Esse é o balão com motor. Eles colocaram o motor nele. Sai dessa. O negócio era colocar os baloeiros nesse e sumir com os caras, não é isso? É isso? Isso que os caras falaram lá no Rio. Não, o negócio é pôr tudo dentro de um balão e sumir com eles.
Para ele sentir o balão, como é que funciona. Como é que é? 45? 55. Vamos ver. Mauro Carvalho Silva, o livro conta a história do balão, não os seus perigos. Isso aí eu meti o pau. Na ocasião, eu mostrei, teve curso que eu mostrei isso aí. Antinotícia livresca da obra, Balão, Paixão Inexplicável. Estado de São Paulo, Jornal Diário. Agora, veja, é aquilo que eu falo da mídia. Isso é o Estado de São Paulo, um dos mais sérios do Brasil. Não falaram nada da realidade. Agora, veja, possivelmente o cara lá que sustentava o negócio do balão era anunciante dele, cheio de dinheiro, eles não podiam meter o pau. Quer dizer, o próprio dono do jornal, às vezes, tem um rabo preso, culpa no cartório, não dá para falar nada. Isso é uma vergonha. Agora, o estudo do balão, se uma pessoa pegar aqui, 64 fontes sobre o balão, ela vai estudar todo o processo do conscienciograma. Está tudo aqui dentro. Uhum. Tudo que você notar de gente pirada, tem no baloeiro. Tudo. Aqui, se for ver isso, esse material está todo lá embaixo, é só a pessoa pegar e ver. Isso aqui dá uma enciclopédia, só isso. 48, que é alguma coisa de Foz, né? 48. Balões colorem os céus de Foz. Copa do balonismo houve uma do Copa Mercosul. Isso foi feito aqui. Copa de balonismo. A Copa do balonismo foi feita aqui. Usado isso. Isso foi em 99, fazem 10 anos. Agora, ultimamente, o negócio não aparece muito, porque eles colocaram fora da lei, né? Agora, o que tinha, gente... Uma vez eu encontrei com um bombeiro que ele queria deixar a corporação só por causa do negócio do balão. Ele estava desacoroçoado. Não tem jeito, a natureza humana não tem jeito. Aí eu fui conversar com ele, me pediram. E outra coisa, não podia falar que ele é soldado do fogo, que o cara lá, sabe, esse bombeiro, não gosta que você chame ele de soldado do fogo. Ele é o soldado que apaga fogo. Se você falar que é soldado do fogo, é um insulto à pessoa. Então eu fui falar com ele e falei assim, não fala que ele é soldado do fogo, não, senão ele nem vai te escutar. Não dá certo. Agora, é um processo sério. Entende? O cara queria deixar a corporação. Ele viu tanta coisa. Não, aí eu comecei a falar, olha, mas você, como bombeiro, você não atende só baloeiro, tem outras coisas. O que é que você já fez assim? Que vida você já salvou até agora? Vamos examinar. Sempre vai ter. Bombeiro é o máximo. Uma vez me perguntaram, Valdo, se você tivesse que trabalhar assim, como operário, o que você queria ser? Eu falei, bombeiro. Na mesma hora. Bombeiro é o máximo. Tudo, além de ser eletrizante, é uma coisa que você ajuda todo mundo. Mas que eletrizante também não é? O negócio é terrível, precisa de ter. Aqui, tem que ter isso aqui, não pode tremer. Se o cara não, eu quero ser bombeiro, não dá, né? Mas, olha, pode falar. Sr. Valdo, você estava falando ontem na tertúlia que você estava ouvindo, do verbete novo, anti-acaso, né? Anti-acaso. Anti-acaso. Eu estava olhando aqui esse item 34, e parece que tem a ver com isso, anti-acaso, né? É o anti-acaso. 34. Baloeiro chora e defende tese da fatalidade do Estado. Sim, anti-acaso. Mas, olha, até um certo ponto mas aí tem um monte, né? Se você for olhar assim, tem problema. É verdade. Nesse caso não existe acaso, né? Não existe fatalidade, foi. Agora, o problema todo, a base de tudo isso aqui, como a maioria dos erros nossos e desvios, é o autoassédio. O autoassédio que é a coisa pior que tem. Isso é um fato. A base disso seria o autoassédio. A par, não. A raiz base, de tudo é o autoassédio. Pensa bem. Você já poderia citar alguns casos de baloeiros que você chegou a atender e aí caiu a ficha, mudaram? Alguns mudaram. Como é que funcionou? Mudaram. Qual é a técnica? Eu fui conversar com calma, alguns mudaram. Agora, outra coisa. Mulher, eu nunca entrei nessa, só conversei com homem. E eu procurava mexer com aquele que poderia liderar uma porção de outros. Se você conseguisse
né, converter o cara para o bem, entende, para a lei, já era uma grande coisa. Entende? Agora eu vinha com argumentos, tudo quanto é coisa que eu mostrava. Eu chegava a ter uma pasta com esse material. Eu mostrava para a pessoa, olha aqui, fato é fato, não adianta a gente discutir, olha o fato. Nós não vamos brigar com os fatos. Agora não tem jeito. Outra coisa, às vezes, eu também andei trabalhando muito com gente que era paraquedista. Igual aquele nosso amigo, tem um aqui que já tinha feito 1000 pulos e até aquele momento não tinha quebrado nada. Entendeu? 1000. Aí ele deixou o processo também, que eu conversei com ele com calma, falei, para com isso. Agora, tudo por esporte. É a riscomania, né? A primeira coisa que eu explicar é o seguinte, o que é a riscomania? Uma pessoa riscomaníaca. O que é? Por quê? Você é isso. Eu começava a mostrar por quê, a realidade. Agora, risco maníaco, por exemplo, o mercenário na guerra, aquele soldado mercenário, aquele que se apresenta como voluntário para trabalhar, tudo é risco maníaco. A voluntariedade ou voluntário dentro do processo da guerra mostra que a pessoa é maníaca. Entendeu? Ele é fronteiriço ao suicídio. Entendeu? Fronteiriço. Ele está perto do processo de suicídio. Ele quer se arriscar. Agora, hoje ainda tem umas coisas ainda, né, desse jeito. Esse negócio de subir, por exemplo, só segurando na mão, aquele negócio todo. Alpinismo. Aquilo e outros, ele sobe às vezes sem nenhum recurso de segurança. Aquilo também é risco maníaco. E tem muito jornalista que faz isso. E casos de mulher balonista, mulher que só... Isso parece, a princípio, é mais raro. Ou, como é que sempre funciona? tem por causa dos namorados. O namorado apaixonado, ela só pode ficar perto dele se ela falar bem do balão e participar, ir lá. Senão não adianta nada. Como é que fica? Então a mulher, ela tem que ser aderente. Entendendo? Ela é aderente. Pode falar. O vício do balonismo, ele tem um pouco de artista, porque os balonistas, eles fazem verdadeiras obras de arte. Não é isso? Não, mas toda riscomania tem arte no meio. A arte é um dos idiotismos culturais mais sérios do globo, né, terrestre. É a arte. Você olha bem as outras bobagens. Por exemplo, o que eu já tive de mulher me mostrando a bereta dela, que beleza que é, aqui trabalhada, marchetada, com ouro, com isso, com aquilo, uma bereta para matar os outros. Joia, desse tamanho. Tudo isso eu de madrepérola, assim, né? Não, mas é dose, né? O que é que será que eu fiz no meu passado para passar por isso? Tudo isso eu já vi. Então, você quer coisa pior do que essa? A arte na guerra. Eu queria saber do passado dos baloneiros também. Assim, qual é o traço do passado deles que hoje ele vem como baloneiro? Quer dizer, porque tudo que a gente faz hoje tem origem no passado. Não? O processo é o playground, né? É o quê? O playground, é o cozinhadinho, a brincadeira de criança. O balonismo é isso. Uma pessoa que mexe com balão mesmo, ela não tem maturidade. Então, Me perdoa, mas não tem. Alguém aí quer defender a tese contrária? Quer combater isso? Uma pessoa, gente, que se dedica a balão sem parar. Vocês acham que ela tem maturidade? Não pode ter. O alto-assédio aí é grande demais. Por exemplo, o senhor falou em alpinista. Seria a mesma coisa? Não, porque ele já tem outro nível de... Depende do alpinista. Por exemplo, esse rapaz que morreu lá, você acha que ele estava certo? Não, é mais ou menos a mesma coisa. Não adianta querer compreender, lançar 20 hipóteses no caso dele. Nenhuma vai salvar o cara. Esse que dessomou lá. Que eles mandaram até para mim o negócio. A hora que eu peguei o papel, eu estava aqui na abertura. Eu peguei o papel e falei, esse cara morreu. 3 dias depois apareceu o negócio que eu estava morto. Eu falei aqui, foi você que ouviu, eu não sei quem é que atendeu aqui na hora. Eu falei, esse cara morreu. Foi Adriano, pois é.
Essa Assim, falta... Eu segurei e falei, esse cara morreu. Fui olhar bem o que era o cara. Essa falta de sentimento de perigo é a infantilidade do passado. É a risco-mania. Escuta, nós podemos correr risco. A vida toda é assim. Existe aquela anedota que é baseada em fato que aconteceu lá em Roma, com o italiano. Eu já contei isso aí, vou contar de novo. O cara ia sempre da casa dele para o escritório, um grande executivo, de gravata, tudo isso, estava com a pasta dele de executivo, a pasta 007, daquela tipo Zero Holy Barton da minha, tudo sério. Na hora que ele vai saindo, a mulher dele então recebe lá um telefonema que o fulano tinha morrido, um acidente besta lá, um troço que passou em cima dele. Aí era um grande amigo dele, aquilo deu um choque nele. Ele já ia saindo para a porta, quando ele sentou numa poltrona lá na sala de visita, na entrada, e começou a pensar. E dali, ele só levantou para ir para o hospital. Ele começou a pensar em tudo que podia acontecer se ele saísse ali daquela porta. Então, uma das coisas que eles falaram é o seguinte, a marquise vai cair na minha cabeça lá, quando eu passar naquela casa. A hora que eu for sair do carro, um carro vai passar na minha frente, porque aquilo ali é um perigo, já aconteceu isso com outro fulano. Então ele começou a ver todos os acidentes dos lugares aonde ele ia, que já tinha ocorrido. Todo lado tinha havido morte. Então ele não saiu mais de casa. A hora que não saiu, ele ficou mais autista, tiver que internar o cara, ele foi direto para o hospital. Isso aconteceu mesmo. Virou anedota depois com o tempo. Mas então você veja, se uma pessoa ela encasquetar com aquilo e criar um monoideísmo, a ideia do negativo da história, não tem jeito. A situação é precária. Hein? Junto com esse senso de perigo tem que entrar a profilaxia, senão entra nesse caso do Agora, homem. O problema todo é que tem o autoassédio por imaturidade. O que é mais imaturo do que o autoassédio? Não tem, né? Vocês lembram de alguma coisa que seja mais imaturo? Imaturidade evolutiva da consciência, da personalidade? Você não vê, né? Eu acho que é. Então, o autoassédio é uma coisa de doido. Por quê? É a própria pessoa fazendo mal a si mesma. Lá no fundo, a pessoa nem sabe o que é masoquismo. No entanto, ela é uma super masoquista. E ela não sabe o que é. Às vezes ela nem tem noção disso. Teve pessoa que eu já fui explicar para ela o que era masoquismo, que ela não sabia. E o negócio era para eu explicar o que era o autoassédio. A pessoa não sabia que era masoquismo. Explica um pouco mais a estrutura desse autoassédio específico do baloeiro. Porque autoassédio tem de vários tipos. Né? Mas o problema mais sério aí é o entusiasmo infantil do brinquedo. É o playground que o balonismo é. A pessoa vai para o playground, ela esquece das coisas, só pensa naquilo, é bonito, tem uma equipe grande que mexe com aquilo, o ambiente é o ar livre. Geralmente o dia que eles vão soltar o balão é o melhor dia que tem, tudo é primaveril. Você está entendendo? Então é cheio desse problema todo. Agora, eles querem ver como é que funciona, o negócio deles subir, lá de cima, contato, tchau. É uma porção de você está entendendo? De charme que o negócio cria para o bicho homem. É um problema. É o homem levar a namorada, e ela morrendo de medo, assim, não, qualquer coisa, ela de pendura no pescoço do cara lá dentro do balão, segura, e aquele entendeu? Isso tudo é um conjunto que cria um holopensene trágico. Mas trágico assim, de parte de diversão. Vocês viram agora que tem umas montanhas russas, tudo de risco-mania, né? O negócio cai na hora, assim, em segundos, uma loucura. Agora veja, deve matar gente, que é uma loucura. Por que mata gente? O povo não sabe disso. Uma pessoa vai ter um trauma daquele, mas ela não sente nada na hora. Meses depois, vai dar um AVC, vai dar um infarto miocárdio, vai dar alguma coisa nisso. Eles não ligam que foi a montanha-russa. Montanha-russa é outra coisa. Vocês já viram eu aqui numa montanha-russa? Neva.
tem uma pessoa que estava comigo, nós estávamos lá num parque, lá, um dos grandões dos Estados Unidos. Então, lá pelas tantas, a pessoa se entusiasma com a outra lá, e era uma moça. Então eu falei assim, não entra, que você não vai sentir bem com isso. Não, vou lá, aí vou comer aquela, um negócio assim, desse tamanho, do tamanho da gente. Uma carne que eles dão assada, que é do tamanho da cabeça de uma pessoa. Você entra com aquilo enorme. Até comer aquilo é um problema, não dá para comer tudo. Entende? Então eu fui comer aquilo e fui embora. Passa uma temporada, então a gente vê quando a pessoa está saindo do negócio e segurando assim, porque não podia andar. Aí ela fala assim, meus glúteos, foi tudo embora. No negócio que ela foi andar, tinha um negócio que batia na água, saía de lá, aquilo que batia na água assim. Na hora que bate, vocês já viram, mas agora não pegou só a cabeça, não, pegou o traseiro. A pessoa saiu de lá bombardeada, não dá vontade. Eu falei assim, eu avisei. Mas não adianta, né? Tem certas pessoas que têm que quebrar a cara primeiro, não tem saída. Ela não admite nada, tem que fazer a experiência. Agora, veja, esse é o princípio da descrença ao reverso. Vocês estão entendendo? Faça a sua experiência, não vai no bico daquilo que nós estamos mostrando. Então a pessoa vai, é isso que dá. Então, veja, é o princípio da descrença patológico, no caso. Por isso que é perigoso. O que seria a analogia extrafísica baratrosférica, desse playground trágico, vamos dizer, do balonismo? Como é que funciona isso no extrafísico? Não, no extrafísico você vai encontrar aquela colônia lá que eu estive lá, aquela Comunex, onde o povo não admite a volitação. É o contrário de tudo isso aí. Ele não admite que o corpo possa voar. O corpo humano não voa. Agora, ele não tem mais corpo, ele tem um psicossoma. O psicossoma pode, mas... E aí, quando chega aqui, fica fascinado com o que voa. Não, mas esse deve ser outro, né? São loucos diferentes. Cada um tem uma linha de atividade bem diferenciada. Vamos entender bem isso, é bem assim, né? Agora, vocês estão notando que balão é uma coisa aparentemente tão banal, mas muito séria, né? Essa que são as chamadas banalidades trágicas. É isso aqui, essa aqui é uma delas. A outra banalidade trágica é o crack. Uma coisa à toa, o crack. Uma coisa à toa, em 3 dias o cara fica viciado pelo resto da vida. Quer dizer, uma banalidade trágica. Uma bobagem, umas pedrinhas, uma coisinha, 3 dias. Eles calculam. Agora, o corpo humano é terrível, né? Agora, o jeito era fazer. Uma das coisas que eu queria fazer nas minhas pesquisas é justamente isso. É pesquisar alguma coisa para acabar com a bioquímica. Entendeu? Acabar com a bioquímica, por exemplo, dá um jeito de acabar com a bioquímica em cima do corpo, porque é ela que vicia. A dependência é bioquímica. Se você anular essa dependência, acabou. Já tentaram fazer isso com cigarro, de tudo quanto é jeito. Agora parece que lançaram mais um assim. Mas até o momento não tem nenhuma coisa que você possa confiar mesmo. Valdo, nunca fizeram. Valdo, eles estão tentando uma vacina contra a cocaína. Pois é. Eles já têm um... Era isso que eu pensava, na época do César Latte, era isso que eu pensava. Mas eles estão testando uma lá nos Estados Unidos, que eu sei, e vamos ver. Que aí, assim, a pessoa vai tomar, e se ela cheirar, não vai ter o efeito. Entende? É. Então, a pessoa vai ficar imunizada. Anula o efeito. Então, não adianta ela usar. Aí, isso talvez ajuda. Isso aí seria o ideal, né? Eu acho que nós vamos conseguir isso com o tempo. Para mim, a única saída contra tóxico é fazer uma coisa assim. Isso eu falo há muito tempo. Vocês não estão vendo que agora a Argentina já está liberando a maconha, esse negócio todo? Agora, lembre-se daquilo que eu falava. Primeiro, estão acabando com o fumo de tudo quanto é jeito. Não pode nem fumar dentro de casa mais, não sei o que é. Agora estão liberando a maconha. Como é que é possível? Onde é que está a inteligência desse povo? São as mesmas pessoas? Aí é aquele negócio que a gente pergunta. Vocês têm certeza que são as mesmas autoridades?
são as mesmas? Aquelas que combatem o cigarro e que são a favor da maconha? O país é o mesmo? As autoridades são as mesmas? Quer dizer, nem a gatinha lá em casa não é tão incoerente. Ela é mais segura das coisas. Ela sabe 2 e 2 igual a 4. É o mesmo caso. No jornal tem uma página, né, que está falando do fumo, né, de tabagismo, no mesmo lado está falando da liberação da maconha. E uma personalidade como, por exemplo, a FHC, ele defende a liberação da maconha, né? Inclusive na ONU, tal, ele acha que tem que liberar, ele não vê que isso abre porta para outras drogas, né? Agora veja, até que ponto que não é a turma dos fumantes, dos tabagistas, que as indústrias que estão sustentando esse processo com o lobismo deles, está na cara. Porque se eles aguentarem de liberar os tóxicos, todo esse negócio já foi feito contra o cigarro, vai voltar para trás. Você não acha? Aí a indústria do cigarro vai de novo. Porque a indústria já caiu muito. Eles não gostam de falar nisso, mas já caiu demais. Entende? Agora veja, nos governos lenientes, abrem mão de tudo, eles não vão fazer força. Onde tem impunidade, eles não vão fazer força. Então são leis que não vão pegar com o tempo. A pior coisa que tem é aquela lei que já está toda sentada e volta atrás. Essa do cigarro, eu já estou vendo isso aí, vamos dizer, um incêndio no fim do túnel. Está lá, está na cara. Isso aí vai acabar acontecendo. Gente, como é que vocês podem, como é que fica isso? Você vai combater o cigarro e deixa a maconha? Não é tudo de fumar? Pois é, então, agora o cara vai pegar qualquer cigarro aí e falar, não, esse aqui é maconha, não adianta bem, essa é maconha. Quer dizer, vocês entendem, então? Isso aí é aquele cara lá de São Paulo para mim. Valdo, você entende a natureza humana, Valdo? Você tem coragem de dizer que você entende? Eu disse, não, eu não tenho coragem. Eu estou começando a levantar assim, ó, a lebre, assim, para ver um pouquinho da natureza humana. O negócio não é fácil. Pode falar, Luci. Professor Valdo, qual é o pai da questão do autoassédio? Tá? Às vezes eu me pego autoassediada e começo a pensionizar a respeito por que aconteceu aquela questão, aquele fato. Então, eu queria entender onde é que está, qual é o fator da imaturidade do autoassédio? Vou te falar friamente, francamente, realisticamente, tá certo? Tá bem. Mau hábito de pensionização. Mau hábito de pensionização. É a patopensenidade costumeira, vulgar, comum, medíocre e, vamos dizer assim, viciosa. Fica patinando na mesma coisa. Ela vai e torna a voltar, ela vai e torna a voltar, ela vai e torna a voltar, e por aí vai. Então, o problema todo é mau hábito de pensionizar. E esse mau hábito, ele pode estar inserido, por exemplo, no medo, na timidez? Não é isso. Às vezes a pessoa foi daquele jeito 40 anos, já não vai viver, morar de uma hora para outra, mudar tudo. Religiosidade? Religiosidade é uma delas, mas veja, a pessoa está lá 40 anos fazendo uma besteira. Ela vai mudar de uma hora para outra? Vamos supor, o cara solta balão há 40 anos. Mesmo agora com a lei, ele que tem dinheiro, está com a vida mais ou menos assentada, hoje ele é aposentado, ele vai deixar de soltar balão? Você acredita nele? Está repetindo. Não dá, né? Então, veja, essa é a viciação íntima. É aquilo que eu chamo de viciação intraconsciencial. É a pior que tem. A viciação intraconsciencial, que é a patopensenidade negativa. Obrigada. Agora aqui. O balonismo turístico tem se expandido muito na região da Capadócia, bela região conhecida por suas paisagens exóticas. Se é que há, quais interferências e implicações podemos depreender desse fato? A primeira coisa, você guarda, que eu vou mostrar perspectiva para você.
Guarda tudo e vão ver nos próximos anos o que vai acontecer com a bela paisagem. Só isso. Vamos ver, a questão de tempo. Eu já vi isso em vários lugares. Uma vez, agora que eu estou lembrando aqui, tem tanto caso sobre isso, mas veio mais um na minha cabeça aqui que é bom eu falar para vocês. Havia um fazendeiro com várias fazendas, um lugar belíssimo, e tinha umas plantações enormes. Agora, o cara era doido com o processo de balão. Agora, só que o balão, onde eles encontravam, era em outro lugar que era bem afastado da fazenda. Agora, o que se faz? Num desses balões que ele ajudou a colocar no céu, foi lá, queimou o troço dele todo. Ele mesmo. Aí ele falou assim, parece que agora eu aprendi, Walter. Eu aprendi. Não, você não deve deixar o balão. Agora que começou a queimar suas coisas, ainda tem. Não queimou a casa? Não, foi só as plantações, mas toda a minha safra foi embora, praticamente, 75% foi embora. Mas o que você acha? Ainda não queimou a casa, solta mais um balão, para ver o que dá. Aí eu tinha que cair em cima dele, depois de tanto debate, tanta discussão, acontece um negócio desse. Eu tinha um dinheiro, queimou essa foi, naquele ano, foi a maior safra dele mesmo, ele tem razão. Pegava 2 ou 3 fazendas juntas, o negócio alastrou. Agora, pegou uma coisinha à toa, disse que o balão era pequenininho. Eu assim, pois é, está vendo? Balão pequeno, incêndio grande. Isso aí faz parte de si mesmo. Agora, na outra ponta do balonismo, o que poderíamos chamar de evolucionismo do balonismo? Opa, vamos devagar com isso. Vemos aqueles campeonatos de balonismo que são praticados principalmente na Europa. São balões gigantescos conduzindo pessoas em cesta motorizada de um ponto ao outro. Pergunta, esses balões também são perigosos? Primeira coisa é o seguinte, ele tem fogo dentro? Te vira. Eu estou falando neles aqui. Tem fogo dentro? O que é um balão? Nada mais do que um incêndio volante. Mais nada. Está caminhando, um incêndio. Vocês querem um incêndio? Eu vou mandar um balão para vocês. É isso. Quer um incêndio? A gente manda. É incêndio voador. Não, nós falamos desse processo de voador. O incêndio voador é aquele que voa de um lugar para outro, que é justamente o balão. Todo mundo sabe disso. Quem já estudou o processo sério. Agora aqui, na argumentologia, ponteiro e autocorrupciologia. Onde está o ponteiro das autoridades competentes? Vender a imagem da Petrobras em função da Fórmula 1 é fácil. No caso acima, é a falta de quê dessas autoridades? Pois é, o problema é ver, né? Agora veja, a autoridade que hoje for favorecer o processo de balão, ela está no buraco. Porque hoje já tem lei contra isso, o Brasil já entrou nessa. Agora, são muitas leis em vários países atualmente que tem contra o balonismo. Agora, o balão no Brasil sempre foi um dos países que tem mais incêndio de balão. O negócio é muito sério. Outra coisa, a maioria desses incêndios que tem, principalmente, por exemplo, aqueles de Portugal, vocês sabem que foram feitos, às vezes, por vontade própria, né? E tem de tudo ali, vocês sabiam disso, né? Dá um prejuízo enorme desse da Europa. E tem muita coisa que os caras mesmos que fizeram, eles sabem o que faz, e às vezes é na base de queimada, às vezes é cigarro, e os caras estão um pouco ligando. Às vezes não. Eles querem que é para acabar com concorrência, etc. Tal. Pensa na concorrência que você vai começar a entender. Eu discuti isso muito uma vez lá na Ibérica, sabe? Lá na Ibéria, na Espanha e Portugal, discuti sobre isso. Porque chega uma hora que pega fogo tudo quanto é jeito. Agora, por exemplo, esse negócio de incêndio é uma coisa terrível. Vocês viram agora o incêndio que estava dando lá em Hollywood, lá perto, lá em Los Angeles? Aquilo, quantos anos, eu mesmo já estive lá numa época dessa, que era um incêndio que eu nem podia chegar perto do lugar. Você viu o céu assim, ó, só de fumaça. Agora veja, lá que tem dinheiro, o povo tudo rico, cada mansão maior do que a outra, que eu conheci lá em Beverly Hills, aquele negócio todo. Eles não conseguem vencer aqueles incêndios. Agora, vocês acham que vão vencer esse incêndio feito por baloeiro aqui? Não vão. Então, o prejuízo é
fabuloso, é uma loucura. Agora, não é uma vergonha esse negócio da Califórnia, tem incêndio todo ano? Vocês não acham isso tudo estranho? Sempre no mesmo lugar, sempre vão chegando até perto das casas, aquilo queima tudo. Lá já é um deserto, vocês sabem, na Califórnia tem muita coisa tipo deserto, é tudo seco. Na hora que está tudo seco, aquilo, se você olhar mais forte, já pega fogo. Por exemplo, se o olhar for esse do Arlindo, já sai ígneo, aquilo já sai chamas, aquilo já pega fogo todo lado, é um perigo. Tem que ter, é um Arlindo amarelo, cheio de chamas, não é isso? É um negócio terrível, não brinca não. Mas olha, o que mais vocês têm aí? Mais alguma coisa? Sobre o balão? Como é que nós estamos? Professor, aqui em cima. Pensando assim que não existe acontecimentos por acaso, a gente pode pensar que a vítima de um acidente com balão está relacionado também com esse fato? Está de algum modo, né? Porque o processo de grupo karma, a pessoa não paga as coisas tudo bonitinho, não. Por exemplo, o cara matou o outro com a faca, ele vai morrer pela faca. Não, nem sempre é assim. Há os problemas que se equivalem aos equivalentes trágicos na vida das pessoas. Então, isso aí é preciso ver por quê. Agora, veja, o que você tem que considerar aí é o acidente de percurso. Tem pessoa que está predisposta ao acidente de percurso, que o óleo pensando dela é negativo. Se ela tem uma fazenda naquela área, é essa que vai pegar o incêndio. Não vai ser na outra que não tem. Então, por exemplo, eu mostro isso através dos processos de poltergeist. Por exemplo, tem uma casa que é uma tapera. Então, todo mundo fala, não vai lá, porque essa casa está para cair, que os técnicos já vieram aí, falou que ninguém pode entrar lá, porque eles vão derrubar isso tudo aí, ver o tombamento, para dar um jeito, acabar com tudo isso, mandar aquele peso aí para derrubar tudo. Vai uma pessoa que não tem nada, que não tem acidente de percurso, que é positiva, não acontece nada com ela. Ela passa, examina, tira as coisas lá de dentro, leva para casa, faz o diabo. Tem o outro que é mal assistido, o negócio dele é todo pesadão, o óleo pensene é patológico. Ele entra um pouquinho, o prédio cai na cabeça dele. Assim é a vida. Nós todos somos desse jeito. Quer dizer, nós atraímos o bem ou o mal, o sadio ou o doentio, a coisa equilibrada ou o desequilíbrio. Isso é sempre assim. Por isso que eu falo, quando uma pessoa começa a ter muito acidente de percurso, a gente fala, ó, cuidado, vamos com calma. O carioca geralmente manda a pessoa ser benzida pelos barbadinhos, não é isso? Vai lá para os caras benzer. Mas isso não adianta muito, não. Ela tem que melhorar a energia dela, a pessoa, para aquilo melhorar, senão não adianta. Só benzer a pessoa não resolve, não. Às vezes só isso não adianta. Então é pela afinidade do óleo pensene, então. É o chamamento, a evocação. Aonde você está chamando as coisas. No cosmos é assim, tem coisas que estão caminhando, você está chamando. O que você está pensando, você está chamando. Alguma coisa vem para você sempre, o tempo todo. Deve-se de ver isso. O que você está chamando? A sua evocação é o quê? É positivo, é negativo, produz, destrói, o que é? Então é isso que nós temos que ver, você está entendendo? É a qualificação do que nós pensionizamos. Afinal de contas, a pensenização é a base de tudo. Tudo que a gente falar aqui, ó, você pode voltar para o pensene e começar a examinar através dele. Sempre você vai acertar. Entendi. Eu tenho uma outra pergunta também, nada a ver com balonismo. Eu estava fazendo um atendimento, eu sou fisioterapeuta, e eu comecei a exteriorizar mais energia do que o costume no atendimento. Aí, de repente, a pessoa que eu estava atendendo parou o exercício e falou que tinha tido uma clarividência relacionada lá com a perna dela. Eu queria saber se tem relação... Ela teve a clarividência na hora que você estava fazendo? Na hora, É por causa da sua energia, isso é ectoplasmia. Agora, pode ser que o amparador que te ajudou a ela a ver alguma coisa. Agora, precisa de ver a qualificação do fenômeno. Foi boa, foi interessante, trouxe algum esclarecimento para ela. Os resultados. Uma outra coisa, no seu trabalho profissional, você toca na pessoa? Toco na pessoa. pessoa. Isso é o mais bravo que tem. Quer dizer,
É a coisa que tem, onde tem mais energia. É a Mercedinha, a nossa amiga aqui, Mercedinha era isso. Se a pessoa é positiva igual a Mercedinha, ela tem mais de 80 anos agora, já deve ter quase 90. E sempre fez massagem desse jeito, com as coisas todas, o processo tudo aí. Porque isso é o pior que tem. Porque você está mexendo diretamente na energia da pessoa, através dos pós e dos chakras, da pele, entendeu? Então é chakra, direto. Quer dizer, os chakras palmares seus junto com os chakras da pessoa, do corpo dela direto. Você entendeu a justa posição disso? Você trabalha diretamente com a energia. Você está no front da batalha em matéria de energia. Todo mundo que toca na pessoa está no front da batalha. Agora vocês é que tem mais. É quem faz a massagem. Então, uma hipótese seria um insight que eu tive... O amparador seu deve ter ajudado alguma coisa. Pode ser que... Uma outra coisa, quase sempre quando isso ocorre, tem influência do resto da família. Ela falou em alguma pessoa, parente dela, junto ao fenômeno? Ou que tem a relação com isso? Ou só falou da perna? Só falou da perna, que ela lembrou que teve um acidente com a perna, sabe? Pois é, então... porque quase sempre, num caso desse, extrapola a pessoa individualmente, sozinha, isolada. Pega alguma coisa do grupo para ajudar. Se a gente for examinar um caso desse, possivelmente teria alguma coisa. Mas sempre é assim. Entende? Entendi. Alguém, por exemplo, da família que tem problema por causa do processo da perna dela, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Uma série de considerações assim. Uma pessoa ficou danada da vida porque ela começou a sentir a perna, não pôde ir no aniversário dela, porque é em outra cidade. Aquilo tudo... Essas coisas todas eu estive examinando, é muito interessante a gente ver a parte sociológica disso, da grupalidade. Por isso que eu estou te abrindo o olho. Agora, ó, examina você, se isso aconteceu, faça isso com outras pessoas. Vamos dizer, acerta seu passo, para saber o que está acontecendo. E se o amparador fez isso, ele pode fazer com outros. E outra coisa, muita gente vai melhorar mais do que está aí. Sabe, era isso que acontecia no meu consultório. Eu, como médico, eu tocava na pessoa. Você está entendendo? Entendi. Então, no Rio de Janeiro, eu fui escolher cosmetria, que era para pegar mesmo na pessoa, porque eu tinha que fazer processo de plástica, melhorar tudo e tal. Isso aí, eu julgava a energia, a pessoa melhorava. Às vezes não era o meu tratamento que melhorava a pessoa. Era a energia junto com os amparadores. Agora, eu cuidava disso com todos os detalhes, olhava tudo. Eu nunca tive um problema de nada. Nunca eu tive uma pessoa para reclamar de mim sobre alguma coisa que eu fiz. Dentro do consultório, entendeu como é que é? Agora, tudo olhando os detalhes, né? Eu sou do detalhismo por causa disso. Tinha que olhar. Obrigada. Olha isso. Professor? Sim. Voltando ao balonismo, um coronel aviador aposentado da aeronáutica, ele, numa entrevista, ele foi taxativo dizendo que a lei que existe é burra e que ele soltava, só para ratificar o que o senhor falou, soltava balão há tantos anos, não iria abrir mão daquilo de jeito nenhum. Agora, a vida dele toda foi soltando balão, mesmo ele sendo aviador e sabendo... Agora, eu vou te dizer o outro pior ainda. A pessoa, por isso que tem a baratosfera. Nós aqui somos uma semi-baratosfera só. Agora, existe a baratosfera titular, a matriz, a séria, extrafísica. Por quê? É onde a pessoa vai fazer a sua meditação. Ela não quer fazer reflexão aqui, ela vai para o inferno. O inferno criado por ela mesma. Agora, veja, pior do que isso, pior do que o balão, são esses camaradas, do jeito que eu vi, que tem filme... O Ivo deve conhecer isso também. Os snipers, que são os atiradores de elite. Os caras que se aposentaram, que não trabalham mais. E ele falando das façanhas e dos feitos dele. De ter matado, por exemplo assim, de um dia para outro, 40 pessoas à distância. E ele jactando, colocando aquilo como se fosse o maior feito da vida. E outra coisa, uma pessoa mais ou menos, você olha para ela assim, parece civilizada, tranquila. Agora, que monstro que não é uma pessoa dessa?
Sniper, atirador de elite. Esse filme, por exemplo, eu só toquei nele aqui, mas nunca nem falei sobre o filme, porque eu acho que se nós colocarmos para certas pessoas que nós temos aqui, eles vão embirutar. A hora que vier, vai dar tanta revolta na pessoa, que ela vai subir pelas paredes na hora. Então, esse é muito pior. O cara aposentado e defendendo o sniper. Agora, eles contavam, mas então, vinha o repórter e perguntava para ele, mas qual foi o maior feito que o senhor conseguiu? Não, eu de um dia para outro eu matei mais de 40 pessoas. Foi mais ou menos, ele fala lá o tanto. Como é que foi? Agora eu falei assim, mas e como é que é isso? Não, a pessoa está a 1 quilômetro de distância, você visa a testa dela. A bala tem que entrar bem no meio da testa, não tem jeito. Ela nem viu de que morreu. É uma bênção que a gente faz. Aquela pessoa não prestava mesmo. Esse é o cara. É um paradoxo. Agora, tudo é militar, tudo colega. Veja bem, eu convivi com um rapaz, 20 anos, ele está com 30 anos de polícia hoje. E eu já tive a oportunidade de falar para o senhor lá embaixo. O dia que eu não bato em alguém, eu não me desestresso. Pois é. Mas ele está acostumado, é o exercício dele. Aquilo é a musculação, é andar na esteira. Eu ando na esteira, ele bate nos outros. Faz parte desse exercício. Agora, eu já tive a oportunidade de comentar, nos meus 20 anos de polícia, eu nunca agredi ninguém. Eu aprendi várias pessoas, sempre eu tratei com urbanidade, e quando eu comento, alguém diz, isso é mentira, não é possível. Mas providenciava comida, aquelas coisas todas. Que foram assim. Agora, eu convivi, e esse meu colega, hoje ele tem 30 anos de polícia rodoviária, e diz, olha, o dia que eu não bato em alguém, não me desestresse. É um negócio... Outra coisa que eu quero te dizer, para você ver como é que são as coisas. Quando eu fui, com 12 anos, lá para Uberaba, no local onde foi feita o colégio, que virou depois a universidade, havia uma pessoa de onde eles compraram o lugar, que estava lá. Então, aquela pessoa, já de uma certa idade, eles arranjaram um lugar para ela dormir, para ela morar, porque estava no fim da vida da pessoa. Esse homem tinha já quase 70 anos. Agora, velhinho, tudo, mas falava bem, muito lúcido, tudo isso. Então, ele ia contar as proezas da vida dele. Juntava os meninos tudo para ouvir o que é. Ele tinha matado 65 pessoas na vida dele. Ele foi executor de gente. No interior, o nome era Jagunço. Ele trabalhou como jagunço praticamente uns 40 anos. Então, pelo cálculo que ele fez, ele sabia o nome, aonde, de que modo, 65 crimes que ele cometeu. No interior, aquilo era um faroeste. Ele nunca acabou, nunca foi para a cadeia, nunca teve nada. Mas a gente chegava e perguntava para ele. Então, falava o nome dele. Ô, seu fulano, o senhor realmente matou essas pessoas? Agora, o povo de cara não acreditava nele, não admitia, não, isso aí é fantasia, isso aí deve estar doido. Depois que você ficava a manhã inteira ouvindo o cara, você ia ver que ele era muito lúcido, que dava os detalhes de todos os processos dos crimes dele para você com calma. E outra coisa, não estava na cadeia. Isso é a natureza humana. Então veja, a baratosfera, como é que é? É lógico que esse nosso amigo, que ele até gostava muito de mim, por causa do processo do internato, eu nunca vi ele fora do corpo. Esse eu nunca vi. Quer dizer, ele sumiu, deve estar embiocado até hoje, coitado. Agora, veja, isso é 1945. Ele morreu logo depois que as coisas aconteceram lá. 45 para agora são 64 anos. Eu nunca vi nada dele. Agora, ele era até simpático, contando as coisas, todo mundo chamava ele de seu fulano e tal, entende? Então, veja, isso é a natureza humana. Tudo na nossa vida tem técnica. Eu tinha uma maneira de não conversar com as pessoas que eu prendia, para não perder o equilíbrio emocional, porque eles perdem a vergonha e o senso da criticidade. Para eles, se eles estão... manter uma certa distância, é um absurdo. Às vezes pode ajudar. E esse objeto aqui, foi pego com ele, que ele tomou de assalto, matou aquele negócio. Ah, não sei. E aí começam aquelas desculpas que não vai para lugar nenhum. Então eu não conversava, porque para não perder o equilíbrio.
O descaramento é um negócio que não dá para a gente entender. Do desequilíbrio dele. Agora, dá muita pena a ignorância, né? Por exemplo, esse velhinho lá de Uberaba, há muita ignorância com tudo isso, coitado. Era a época do Brasil, da jagunçada, né? Não é fácil. Né? Ainda tem áreas no Brasil assim, né? Até hoje. Na tarefa do esclarecimento e na minha PROEX, começo a ter mais discernimento para a retilinearidade do pensamento. Tenho que ficar muito tempo na baratosfera para aprender assistência? Não, se você já está tendo esse contato, você vai ter boa recepção depois que dessomar. Vamos pedir aí para os nossos amigos para te dar uma de mão, né? Vamos arranjar. Com esse trabalho do Fora Sarney, estou aprendendo muito. Acho que estou no caminho certo para a evolução. Algumas consciências acompanham as tertúlias a partir desse trabalho. Realmente algumas. São 544 mês passado. Às vezes, né? Agora, o Fora Sarney, esse negócio do Fora Sarney já morreu, né? Ele matou todo mundo, não é isso? Não mataram o Sarney. Sarney matou todo mundo, foi isso? Acabou com todo mundo. Uma vergonha. Mas, olha, não pense não. Pensa positivo. Se você já está pensando em retilinearidade do pensamento, você vai dessomar numa boa. Fica firme. Dentre as banalidades trágicas, o que podemos falar em relação aos fogos de artifício? Olha, fogos de artifício e balão é a mesma coisa, né? Tudo é do mesmo estilo, em certos lugares. Olha lá no Rio, não fizeram aquele negócio lá, não deu um incêndio, queimou um monte de gente, um monte de coisa. E tudo aquilo já tinha sido cantado, que isso ia acontecer um dia, lembra? Porque o processo todo é de vento. Soprou, o negócio vai. Vento é fogo. E a chama é pior do que o vento. Gostaria de saber se o divertimento nos megaparques de diversões, exemplo do Beach Park, é considerado de risco. A maioria sempre mata uma ou outra pessoa, né? Mas o nível de morte é pequeno. Agora, o melhor é o seguinte, não entra em foguete, não entra em montanha-russa, não entra em nada que você vê assim, não, desconfiei desse. Banco Mineiro, um pé na frente e outro atrás. E olhos na frente e atrás, se puder. Esse aqui é o ideal. Professor Waldo, sim. O senhor fala dessa questão de tomar cuidado, né, de onde entra. Eu sempre lembro de um prédio da prefeitura aqui em Foz, onde estão todas as secretarias, que já tem uma série de rachaduras, e a diferença que tem de um lado para o outro do prédio é mais ou menos 40 centímetros. Você coloca uma bolinha, ela vai girando até o outro lado. E está todo mundo trabalhando lá, é o principal prédio da prefeitura. E eu tenho Você já falou isso lá? Já, mas é que a gente tem que ir lá por causa da Vila Consciência, para pegar autorização, parte ambiental, decreto, isso e aquilo. Eu entro lá, eu saio... Vai no jornal, faz uma declaração no jornal. Então, pode ser, porque a gente fala, mas vê todo mundo... Vê se o jornal vai querer fazer isso. O problema é que todo mundo, professor Waldo, Fala no Jornal do Iguaçu. As pessoas se acostumaram, entendeu? Faz uma declaração sobre isso, é uma boa. O João está falando que já foi interditado o prédio, aí vai lá, força política libera de novo. Vamos fazer denúncia, vamos lá. Agora, chega e escreve um artigo assim, tragédia anunciada. Põe tudo, porque isso aí é batata. Muita coisa já aconteceu em São Paulo, no Rio, por causa dessas coisas. Não adianta. Tem lugar que não vai, né? Eu já entrei nessas coisas todas em lugares, inclusive aqui no Sul, e falei assim, eu não entro aí, que esse negócio aqui não tem segurança. Outro que eu não entrava por causa do processo de poluição interna. Assim, eu não entro aí. Nas televisões, isso aconteceu comigo nos 2 lugares diferentes aqui no Sul. A poluição era demais dentro do estúdio. Falei assim, eu não, vocês querem fazer entrevista comigo, vão fazer aqui fora, no outro lugar, aqui não. Vale adicionar o termo piromania no verbete? Até um certo ponto, mas piromania nós já escrevemos sobre isso, muita coisa mais séria, com mais profundidade, que é específico, especializado, né, sobre piromania. Agora, que os baloeiros são piromaníacos, todo mundo também sabe disso, mas isso parece que eu estou falando aí em algum lugar. Um dos primeiros grandes desastres aerostáticos foi o do Zeppelin LS-129 Hindenburg, um dos maiores balões rígidos e comerciais aéreos,
construído pelos alemães, que voou em 36 e 37. Em maio de 1937, ele foi destruído por fogo em 37 segundos e matou 36 pessoas das 61 do voo, 13 passageiros e 23 parte do crew, quer dizer, da tripulação. O balão não se destinava inicialmente a ser comercial, mas para servir à propaganda nazista. Folhetos de propaganda para a eleição de Hitler foram lançados no Hindenburg a pedido do chefe da propaganda nazista, o Joseph Goebbels. Pouco antes do desastre, o balão voou no Rio de Janeiro. Pode comentar? A gente sabe disso. Existe documento, de vez em quando eles mostram essa coisa toda. Tudo isso aconteceu mesmo. Agora, eu quero agora falar com você. Uma pessoa da minha família, que tinha dessa minha área lá do povo da Alemanha, andou nele, voou nele. Falou que era um dos voos melhores que tinha, porque essa pessoa voou em tudo quanto é tipo de avião. Falou que o voo do Hindenburg foi uma das coisas mais bacanas que havia, que era tudo super granfino embaixo, uma beleza, suntuoso, aquilo tranquilo, parecia que você não estava nem voando. Gostava demais da história, mas agora ela falou o seguinte, que mesmo lá dentro tinha gente que achava que aquilo lá ainda ia acabar em tragédia, dentro da viagem que ela fez. Eu conversei com ela, fiz entrevistas sobre esse assunto com calma, que é a pessoa de casa. Eu vi com calma, ela contou a história, lembrava de tudo, que aquilo era uma cesta grande embaixo. Ela andou nesse ali, em Hindenburg, e caiu. Tem, até hoje, um grandão, e foi para ele. Agora, o Rio sempre era um local que vinha, né, igualzinho o Concorde, né? Quantas vezes o Concorde veio? Agora, por exemplo, o Concorde, não, o Concorde eu andei nele de propósito. E andei com meu filho, foi um dos primeiros meninos a entrar no Concorde. Aí eu perguntei, por que menino não entra aqui? Eu falei assim, porque aqui as vagas são poucas, não tem tanto espaço para cada passageiro e a passagem é cara. Então, criança não entra aqui. Agora, o que se passa? A hora que tinha as crianças, eles falam assim, como é muito raro aparecer uma criança, nós podemos dar aqui um playground para esse seu filho? Sim, pode. O Arthur era pequenininho. Trouxeram, mas o que vocês pensarem de aviação e de tudo, e deram para o menino. Porque eles estavam doidos para ficar livre daquilo, porque não ia criança. Fizeram um estoque enorme dentro do avião e não ia criança. Eu falei assim, nós vamos prestar um favor a você, pode trazer. Levamos tudo para casa. O Arthur nadou de braçada naquele material. Mas vocês pensarem, tem livro, revista, material de tudo, coisa de armação, tudo do Concorde. Agora, o Concorde era violento. Isso aí foi logo nas primeiras viagens dele. A viagem que nós fizemos foi de Paris para o Rio de Janeiro. Uma das mais sérias deles aí. Parava em Dakar, sabe, na África, para abastecer. Mas agora só tinha uma coisa, ele dava o confuso horário. Porque você estava lá na Europa, um clima todo diferente. 6 horas depois, você está no Rio, outro clima, situação tudo diferente, no mesmo dia, 6 horas de diferença, você fica com um confuso horário. Aí eu falava com o povo, vai todo mundo dormir. Amanhã a gente se entende. Vê se vocês dormem até amanhã, dá um jeito, para a pessoa não ficar pirada. Que ela falava quando ela dizia, não, mas eu não estou aqui mais. Você não está em Paris, você não está na França, você está no Brasil, aqui é o Rio. Como é que é isso? Então, essas 6 horas criava problema. Agora, o avião, o tempo todo, devido ao Arthur ser pequeno e gostava demais de avião, de tudo quanto é veículo, aquela coisa, condução, né? A gente vinha ver o mar, que eles falam, né? Que é a contagem dele, quanto que aquele ia, qual a velocidade. Tinha um negócio mostrando lá direito como é que era. Aquilo era para mostrar o que era o avião. Os ingleses faziam muita questão dessa parte, mais do que os franceses, para mostrar a realidade disso aí. Agora, veja, foi um avião que, pelas coisas que eu examinei na ocasião e fui estudar, ele era muito seguro. Um dos mais seguros que havia, tanto que custou a dar problema aí, só quando ele ficou velho. Mas ele era um avião seguro. Estudaram demais aquilo. Agora, o pior dele foi que eu paguei
de excesso, $834. Porque não tinha jeito, a situação do jeito que tinha, eu tinha uns compromissos lá no Rio, e não podia deixar de passar, não tinha avião adequado para a história. Eu falei assim, o jeito tem aí, eu vou gastar o dinheiro, porque não dava para despachar, porque se eu despachasse meus livros, eu ia perder tudo. Agora, eu trouxe um tranque. Você sabe o que é tranque? Tranque não é mala, é aquele container de livro lá dentro Então, eles falaram assim, nós vamos fazer um desconto para o senhor, porque vocês são 3 passagens, cada criança, né? Então, nós vamos dar um desconto. O desconto fizeram, eu paguei $834. É uma loucura, né? Mas agora valeu. 6 horas depois eu estava com os livros em casa, gente. Isso é impressionante. Eu sei aquele problema, o que eu vou fazer disso? Como é que eu vou arranjar esse livro? Se a gente mandasse por navio, depois para tirar no Rio era um problema. Me deu problema, tive que arranjar cara lá. Uma vez eu fui fazer a experiência, assim, nunca mais eu faço. O correio, eu mandava livro, sumia tudo. O livro nunca chegava na minha mão. Eu ficava até com os recibos, negócios, tudo de lá que eles iam mandar. Chegava e mostrava no correio, ninguém sabia daquilo. Alguém tinha afanado o negócio. Então o negócio teve um período que não teve jeito. E os livros que eu comprava são muitos desses aí, obra rara, coisa mais séria, coisa que às vezes eu estou atrás daquilo faz 10 anos, consegui arranjar, eu não ia deixar lá. Não dá para arriscar, valeu a pena. Esses casos que às vezes tem aqui nas redondezas de incêndio, tem várias ideias, os incêndios que tem aqui Não, aqui é por causa de queimada. Tem queimada alguma coisa mais... ignorância, né? Mas o povo alguma coisa que a gente possa fazer para evitar e de profilaxia? São as queimadas que estão acabando com não é só o processo de desmatar, não, é queimada também na Amazônia. Outra coisa, tem lugar por aí no Brasil que fica tudo enfumaçado durante vários meses no ano. Brasília, às vezes, tem isso, você sabia? Brasília. Rio do Cerrado. Né? Agora, aqui na Cognópolis, nos campi aqui, porque às vezes teve no discernimento... o pior que tem aqui é ali em cima. Nessa rua aí. Aquele ali que é o pior. Que a hora que eles colocam lá agrotóxico, você sente o cheiro aqui. Aqui a única poluição grande que nós temos é essa. Porque se deixar a coisa aqui é 0 partícula, não tem nessa área nossa. Não tem nada. O ar é puro. É só mesmo. Por exemplo, puro em termos, quer dizer, com a natureza. Ontem, por exemplo, estava fazendo barulho lá no meu escritório. Eu fui olhar, era graveto que estava vindo por causa do vento. Estava pegando pedaço de árvore, pedaço de graveto, tudo. O vendaval está fazendo barulho como se fosse um processo de pedrinha, de gelo. Era graveto. Eu vi tudo lá, na minha frente. Eu fui para lá, exibi os gravetos na minha cabeça. Agora, porque o vento que vem daqui para lá é muito forte, às vezes, sabe? O ano inteiro é assim, a gente conhece. Agora, para evitar, para a gente tentar se proteger mais dos incêndios aqui, que é uma região que ainda pode pegar muito incêndio quando vem essa época. O negócio é evitar, quando tiver o agrotóxico, que você vê que tem um cheiro no ar, não andar nesses lugares que estão com soja. Porque aqui tem um negócio errado. A soja é plantada na área urbana. Isso é errado. Isso não deve. Mas o agrotóxico... Devia ter uma lei contra isso, que não, qual a relação não permitir. Com o incêndio? Qual a relação com o incêndio do agrotóxico? Que eu estava perguntando sobre Sempre o incêndio. Sempre tem, onde tem plantação no Brasil, tem queimada. Sim, onde tem queimada, tem incêndio. Ressecam a soja. É um perigo. Entendi. Agora, incêndio, gente, é uma das coisas mais obsessivas, persecutórias e assediadoras que existe na face da Terra. Porque a coisa mais fácil que tem de fazer mal para os outros é fazer incêndio. Aqui nessa baixada, onde tinha antes um banhado, agora foi secado, né? E aí o negócio fica mais suscetível a ser queimado, ter essa mata aqui do lado. Seca muito. Agora, outra coisa, aqui nessa área não é para dar incêndio nenhum, porque aqui nunca é seco totalmente. Aqui é verde o ano inteiro. Isso é o que salva, né? Porque teve aquele incêndio há 2 semanas aí grande. Por causa dos processos das queimadas.
Mas que a coisa não está tão queimada. Pelo seguinte, a maioria da vegetação aqui não seca. Ela não seca no inverno. Ela não seca. Vocês olham o tanto de ar verde. Eu já falei isso aqui na tertúlia. Sim. Mas você está sabendo desse incêndio grande que teve, quase pegou ali o discernimento? Ali, foi esse que colocaram, é a turma que faz. Aí eu já falei que tem que fazer um muro alto ali, de fora a fora. Quantos anos eu falei isso? Eu já tinha falado disso com o Kohlenberg, para ele fazer, que naquela ocasião já tinha problema. Outra coisa, eu mesmo já vi os caras aqui, faz 15 anos que eu estou aqui, Flávio. Eu já vi os caras que pescam aí. Ali é piscoso demais, tem peixe, tudo quanto é isso. O povo fica louco. Pescador é um dos loucos que existe, né? Como hobby, é uma das coisas que põe a pessoa mais doida é pesca, né? E ali eles ficam loucos, eles puseram fogo para poder entrar com facilidade. São eles mesmos que puseram isso. Entendi. É terrível isso aí. Agora, já foi pior. Eu andava aí, quando eu via, estava aquele monte de gente lá dentro. A gente tinha que chamar o povo para dar um jeito neles. Por quê? Eles ficam lá, começam a olhar, daí a pouco eles vão comunicando com os outros para fazer assalto aqui dentro. Foi assim que nós tivemos assalto aqui, foi devido aos pescadores lá. Eles entram como se não quisesse nada. Entra a família, eles levam o pai, entende? Leva a mamãe, leva o filho, leva a menina, eles tudo junto para ver. Mostra os peixes enormes, a boca é grande do peixe, tudo isso. Por isso que ele é louco? Professor, aqui, por isso que o senhor colocou que o pescador é louco? O quê? Qual o fator? O pescador é doido pelo seguinte, eles são fanáticos, né? Você já viu algum pescador profissional que já pescou peixe desse tamanho? Não. Eu nunca vi. É na mentira. Sempre é uma baleia, mesmo onde não tem. Mesmo que seja numa mentira, ele não pesca um pequeno, não, né? O cara, a poça d'água é desse tamanho, ele pescou um peixe desse tamanho. Quer dizer, não sei como. O peixe cresceu na mão dele. Tudo isso faz parte do serviço, é o processo megalomaníaco. Pesca é um negócio sério. Você veja bem, até o J. Cristo lançou mão do negócio de pescaria, né? Arranjou lá um negócio lá, que é o seguinte, um peixe só, juntou 80 peixes, 40 peixes, e milhares comendo do peixe, quer dizer, não se entende aquilo, quer dizer, se Jesus Cristo fez isso, ele que era o cara da autopromoção, você veja que os outros tudo seguiram, né? Por na onda. O negócio é sério. É a vida. Agora, eu nunca pesquei nada. Na minha família tinha um monte de gente que pescava. Faziam toda a questão para pescar. Eu nunca cacei nada. Na minha família tinha gente especialista, daquela de aprontar carabina, lixar, passar as coisas, tudo. E não eram profissionais. Tudo hobby. A gente vai aproveitar e pescar as ideias. As boas. Vamos caçar também as ideias. Às vezes vale a pena. Às vezes é o que a gente está fazendo força, né? É o jeito. Agora, o negócio era caçar os baloeiros, não é isso? Dá um jeito deles, não é isso? Mas baloeiro a gente não pode brincar, porque eles ficam em cima da gente. Eles podem subir lá e começar a atirar de lá para cá, eles são perigosos. Uma de baloeiro que eu vejo sempre em jornal, eles saem de carro quilômetro, quem solta o balão vai atrás do balão. Aquele monte de gente de carro, até onde cai, porque o que sobra lá eles pegam. Às vezes eles fazem... Mas a hora que pega o incêndio não tem nenhum perto. Não. É isso que eles já falavam no Rio. Eles seguem. Na hora que começa o incêndio, não aparece um. Ninguém se apresenta como incendiário. É um negócio aí. É uma verdade esse negócio. Isso é terrível. De modo que, agora eu queria perguntar uma coisa para vocês. Entre vocês, alguém já ajudou a soltar balões? Ninguém? Ninguém? Ah, você já, né? Lá no Rio, não é isso? No Rio? Agora me conta, você chegou a entrar em algum ou não? Não, eu morava no Meier quando era criança, lá no Rio de Janeiro, né, no subúrbio, e tinha uma turma, uma vila de mais de 200 casas. Então tinha muita gente, muita criança, muito adolescente,
e tinha um grupo que soltava balões. Então, eles iam de casa em casa pedindo dinheiro para fazer os copinhos, a gente ajudava a fazer os copinhos. Você chegou a ver algum incêndio? Aí o Arlindo falou aquele negócio, eles diziam o dia que ia ter iam soltar o balão, né? A gente via o processo de eles soltarem o balão, e tinha vezes que o balão subia mesmo, e aí eu não via incêndio. Mas quando começava a cair, às vezes o balão pegava fogo no ar. Os copinhos, né, que eles faziam de papel, botavam vela dentro, era aquele troço muito manual, né? Com vela dentro. E aí eles saíam correndo, quando o balão começava a cair em algum lugar, todo mundo saía correndo para onde o balão ia cair. Agora, provavelmente, se fizesse algum incêndio, assim, no local físico, né, no solo, eles deviam desaparecer. Mas eles corriam quando tinha... Agora, baloeiro, eles minimizam o assunto, cortam, não falam nada. A gente não tinha contato. O que a gente fazia, eu tinha o quê? Uns 5, 6 anos de idade, né? E eu lembro que eu ficava cortando o papelzinho para fazer o copinho, aquelas coisas. Pois é. Agora, eles começam a envolver isso com a criança. A criança fica acostumada com aquilo. Às vezes, fica viciada para o resto da vida. Muitos que eu conheci foram assim. Quando eu era criança, lá em Mato Grosso, na fazenda do meu avô, eu tinha um tio que soltava balões. Pois é. Agora, é soltar balão, é caçar, é pescar. Tem de tudo, né? E tem a turma que faz safari na África. Quando começa a ter mais dinheiro, esses caras vão tudo para a África. Mata elefante, pensa bem. Agora, vocês viram a última, que a Austrália está chamando os outros para matar bicho lá, né? Que está demais, né? Alguns bichos. Eles querem matar... Você viu aquilo? Pois é, mas é um monte de... Tem uns bichos lá que eles querem acabar, porque está acabando com as lavouras, não sei o quê. Sabe qual é o último bicho? Vocês não viram isso, não? Camelo. Eles querem matar, parece que são 650 mil que eles querem matar. Para ficar só o resto, que lá deve ter 1 milhão de camelos. Tudo selvagem. Agora, camelo, gente, daquele tamanho, é a coisa mais fácil de dar um tiro, né? Que coisa, né? Agora, tem ido gente de fora, que estão chamando o povo de outros países para ir lá para caçar. Vocês não viram isso? Saiu no jornal agora, as coisas com detalhes, tudo. É bom olhar na internet, dá uma olhadela para você ver. A coisa violenta isso aí. Tem muito incêndio. Agora, eles chegaram à conclusão que tem alguma coisa tudo errada e é o governo que é o maior responsável. Por quê? Deve ter alguma coisa que está errada na questão da cadeia alimentar e outras coisas mais para chegar nisso. Essas coisas não acontecem à toa. Então, quem é o responsável? Ninguém falou nisso. É o tal negócio. Agora, veja, eles querem acabar com 840 mil, parece que foi a notícia que eu li, de camelo. É uma loucura isso. Mas falou que nunca teve uma população tão grande como tem atualmente. Eles estão invadindo tudo para comer as coisas, que não há plantação que aguente, que não sei o quê. Agora, já fizeram isso em muitos lugares, né? Agora, camelo, que eu sei, eu acho que é a primeira vez grande assim, eu nunca vi, não. Outra coisa, lá não deve ter árabe, né? Porque se tivesse, não deixaria isso acontecer, né? Como é que fica? Os Tuareg. Sim. Você podia comentar aqui na politicologia a relação da cleptocracia com o tema? O que é? Eu não entendi a relação da cleptocracia com o tema. Tecnocracia? Cleptocracia. Aonde que está aí? Politicologia, página 55. Corrupção, pode ser. Qual que é o tema? Politicologia. A politicologia. A cleptocracia. A política social da repressão aos baloeiros criminosos e balões incendiários. A cleptocracia. Você sabe o que é clepto? Roubo. Roubo. Roubo, mas não é só isso. Mania, loucura, doidura, tudo é a mesma coisa. É. Tá bom. Olha bem depois o que é clepto, o que é que vai falar. E olha o que é cleptocracia para ela. Vê aí para você ver. O negócio é mais sério do que isso. Não é só roubo, não. É loucura mesmo. Hein? Não, é 840. Agora está falando que é camelo? Falou, né? Pois é. Estão invadindo as fazendas, estão fazendo um monte de coisa. Agora, eles lá, o oficial que eu vi,
São 840, não é 700 não. Agora eles calculam que tem no mínimo 1 milhão. Ah, não, então... 140 mil. Quer dizer que subiu 20%, de 700 para 840. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 50 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 12 perguntas respondidas online. Teremos 2 recados: César Cordioli, Sessão Pipoca, e a Assembleia do Discernimento, e o Everaldo pela Conscius, Aprofundamento Conscienciométrico. Pessoal, boa tarde a todos. São 2 recados rápidos. O primeiro deles em relação à Sessão Pipoca. Nós estamos retomando as atividades a partir desse domingo, 20 horas, no Auditório do Discernimento. O filme vai ser Balzac, é um filme de 1999, com Gerard Depardieu, francês, e é a biografia desse escritor. São 4 horas de filme, vai ser exibido em 2 sessões, a primeira delas, então, nesse domingo, a partir das 20 horas, e o segundo, daqui a 2 finais de semana. E o segundo recado, também muito importante, é nessa segunda-feira, dia 7 de setembro, feriado, a partir das 16 horas, nós vamos ter uma cerimônia bastante importante lá no Discernimento, que é, primeiro, o colegiado de intercooperação da Unicim, que vai exibir aí os resultados do censo da Cognópolis. Eu acho que é muito importante para a gente ter uma noção de grupo, o que nós já representamos hoje, e principalmente fazer a prospectiva de quantas pessoas vão vir para Foz nos próximos anos, a gente tem uma ideia da progressão, né, dos nossos trabalhos. E logo em seguida, a partir das 18h30, 19 horas, nós vamos ter uma Assembleia Geral do Discernimento, que é da passagem do bastão. Lá. E nós vamos fazer uma prestação de contas, vai ter a posse do novo gestor, também os desafios, as metas. Eu acho que é muito interessante a pessoa que quiser conhecer mais Cognópolis Foz, se inteirar. Inclusive, o pessoal da Unicim está vendo a possibilidade de transmitir pelo site da Apex esse evento. E logo em seguida vai ter um coquetel de confraternização. Então vai ser na segunda-feira, a partir das 16 horas, e estão todos convidados e é gratuito. Muito obrigado. Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para divulgar o programa novo da Conscius, que é o programa autoconscienciométrico. Então, nós vamos ter agora, a partir do dia 4 de outubro, uma nova grade de cursos pela Conscius. E nessa nova grade, um dos destaques é o curso Fundamentos da Conscienciometria. Nesse curso, que ele tem 24 aulas, nós vamos abordar algumas técnicas ligadas ao aprofundamento na questão da como a pessoa pode melhorar a questão da sua autoimagem, como que a pessoa também pode melhorar, compreender a diferença entre temperamento, autoimagem, atributos. Então, a partir agora, a partir de outubro, nós vamos ter esse novo programa, que vai dar sequência depois no curso da Recim 1 e da Recim 2, tá ok? A gente aguarda todos. Obrigado. Para amanhã, retornamos com o verbete Barriga de Aluguel. E teremos uma nova listagem com os 20 novos verbetes para eleição. Muito obrigado, uma boa tarde e até amanhã.